O Boa Tarde DF de hoje começa com a notícia de que um prédio em Vicente Pires pode ser demolido em 10 dias. Esse imóvel aí que aparece na sua tela, pertinho da Feira do Produtor, o prédio é irregular, mas está habitado e os moradores dizem que não foram notificados, não tem notícias sobre essa possível derrubada da estrutura daqui a 10 dias úteis. É isso mesmo, Bruno Silveira? Você está aí ao vivo desde cedo, conversou com os moradores, o que é que eles te relataram? Boa tarde. Oi, Joyce, boa tarde para você, para quem está nos acompanhando. Os moradores pegos de surpresa, inclusive um dos que conversou com a nossa equipe ficou sabendo sobre essa demolição depois que eu comentei com ele. E hoje cedo, equipes da Defesa Civil estiveram aqui nesse prédio que fica na Rua 4 de Vicente Pires para interditar uma parte lateral dessa estrutura, porque, como a gente consegue ver nas imagens, lá em cima esse prédio ele tem 4 pavimentos. O térreo onde funciona o comércio e aí tem 3 andares de apartamento e lá em cima a gente tem a cobertura. E essa cobertura apresenta algumas falhas de estrutura. Inclusive, a Defesa Civil teve aqui no mês de junho, fez uma perícia, soltou um laudo dizendo que havia o risco de colapso dessa estrutura do telhado e de uma outra construção que está um pouco acima desse telhado. E nessas últimas semanas, essa estrutura começou a ceder. A gente entrou lá em cima com o dono dessa cobertura, ele mostrou pra gente como é que está a situação, a parede realmente está rachada, caíram alguns pedacinhos ali dessa construção. Por enquanto, não tem um risco muito forte, mas esses pedacinhos que caíram podem acabar derrubando essa parede inteira. O nosso repórter cinematográfico, Maicon Gomes, fez essas imagens aí que a gente consegue ver, tá vendo agora ao vivo também. Essa estrutura está cedendo. Segundo a Defesa Civil, se esse teto colapsar, ele vai cair justamente para o lado aqui da rua, onde passam os carros e os pedestres. Por isso, essa área foi isolada. A gente conversou com a DF Legal, que explicou que esse prédio ele começou a ser construído em 2011 e essa obra foi embargada, mas ela continuou sendo construída e esse prédio foi finalizado em 2012. E aí, lá em 2012, a DF Legal, na época a antiga AGFISA, acabou emitindo uma ordem de demolição e também aplicou uma multa pelo descumprimento desse embargo. E ontem, na terça-feira, uma nova ordem de demolição ela foi emitida para esse prédio. Só que conversando com os moradores aqui, eles acharam essa decisão de demolir esse prédio muito rigorosa, porque segundo eles, a estrutura em si do prédio, ela não está comprometida. Não tem um risco desse prédio inteiro desabar. O problema, claro, eles falaram pra gente que, claro, o prédio tem alguns problemas estruturais, incluindo esse da cobertura, mas que, segundo a perícia da Defesa Civil e também um laudo que eles contrataram de uma engenheira particular, mostraram que não há o risco, não há necessidade de demolir esse prédio, que algumas obras, alguns reparos pontuais nesses problemas estruturais já resolveriam essa situação. Então os moradores foram pegos de surpresa com essa notícia de que esse prédio ia desabar. Um deles, inclusive, falou aqui com a gente, explicou que demolir um prédio em Vicente Pires por conta de irregularidade é inviável, porque quase toda essa região aqui acabou sendo construída de forma irregular, tanto que a Nova Cap abriu um processo para regularizar algumas partes aqui de Vicente Pires e esse processo está em andamento. Então esses moradores estão meio preocupados, não só com o risco dessa estrutura lá em cima cair, mas também com essa possibilidade de demolição, com essa ordem que foi emitida, que a DF Legal explicou pra gente, foi emitida nessa última terça-feira, ontem, dia 11 de novembro. Por enquanto, a situação aqui não tem nenhum risco, o comércio continua funcionando, os moradores continuam morando em suas casas e a Defesa Civil isolou, como eu falei, só a parte lateral, porque caso aconteça um colapso dessa estrutura, o laudo e os cálculos que eles fizeram, essa estrutura vai cair então para esse lado de cada pista, onde a gente consegue ver as imagens, mas por enquanto aqui não tem mais equipe da Defesa Civil, a gente consegue ver ali atrás só 2 faixas isolando esse local, movimento completamente normal por aqui e no período que a gente teve aqui de manhã também a Defesa Civil não voltou, os moradores também não relataram nada de incomum nessa estrutura, então por enquanto tem só essa interdição e essa decisão de demolição e os moradores preocupados com o que vai acontecer daqui para frente. Joyce, eu volto com você. Existe essa possibilidade de recurso, né, do dono desse prédio recorrer dessa decisão para a derrubada, mas o importante é que esses moradores estejam seguros em suas casas, né, que exista realmente a certeza de que não há risco de desabamento e para a vida dessas pessoas que moram aí nessa edificação. Obrigada, Bruno.